Olá, meu nome é Dini Torres e eu sou uma brasileira apaixonada pela cultura russa. Hoje é dia 19 de agosto de 2025 e falta exatamente uma semana pra eu ir pra Rússia. E claro que eu tô muito à flor da pele, a ansiedade tá batendo a mil. E existem dois tipos de ansiosos. Aqueles ansiosos que fazem tudo de uma hora pra outra, que é tudo pra hoje. E tem aquele ansioso que ele tá tão ansioso que não consegue fazer nada, só deixa pra fazer tudo de última hora, que sou eu no caso, né? Eu sou esse tipo de ansiosa que eu fico tão ansiosa que eu simplesmente não faço nada. Eu fico petrificada. Acho que essa é a palavra. Eu fico petrificada. Eu não faço absolutamente nada. Aí agora, faltando uma semana, eu vou fazer minhas malas, pegar tudo que é meu pra poder ir pra Rússia. E eu anotei aqui uns tópicos que eu gostaria muito de falar com vocês sobre a minha forma de visão sobre as coisas, sobre essa situação em si. Porque, claro, muitas pessoas têm dúvidas como, poxa, você tem só 20 anos, cada um tem uma criação também. Tem pessoas que foram criadas muito presas, que foi o meu caso. Tem pessoas que foram criadas com muita liberdade e continuam muito apegadas à família, mas não é o meu caso. Eu não sou uma pessoa muito apegada a nada. Eu sou muito versátil, eu sou muito adaptável, eu me adapto muito fácil a qualquer situação. Não tô falando de clima, tô falando de situações, como por exemplo, morar sozinha. Ou começar em um emprego novo. Coisas assim que a gente sempre fica muito ansioso, se perguntando, meu Deus, como será que vai ser quando eu chegar lá? Eu acho que eu desviei um pouco o tópico. Eu anotei aqui um roteiro e a gente vai começar. Primeiro, eu quero falar sobre o valor do tempo. Eu vi uma frase que, quando eu li, eu falei, caramba, isso é verdade e eu tenho que praticar isso antes de deixar pra fazer tudo uma semana antes de ir embora. Que é essa frase aqui. Mudar de país é também se despedir do conforto e enfrentar o novo. Porque eu não estou falando em si da mudança que eu vou fazer agora. Claro que vai ser uma explosão de sentimentos, de experiências, mas estou falando em si a questão da mudança. Que tem pessoas que não estão preparadas para mudança, mas não é a dificuldade de se adaptar ao clima, se adaptar às pessoas, à cultura. É aqui, é o tipo de coisa que eu falei no vídeo anterior, que se você não tá aberto a isso, você nunca vai conseguir. Se você já vai para um novo emprego pensando que vai ser complicado, que vai ser difícil, que você não vai conseguir se adaptar, acho que a probabilidade de você não se adaptar é realmente muito grande. E não tô aqui com papo de coach, eu odeio isso, tá? Esse negócio de papo de coach. Tô falando uma realidade baseada nas minhas experiências, que no momento são poucas em relação a muitas pessoas que têm canais no YouTube. E eu digo que minha experiência não é muita, até porque eu não fui criada com, como é que eu posso dizer, muita liberdade de escolha, de vivências e coisas do tipo. Mas com base na minha experiência, com base nos livros que eu li, com base em muitas coisas que eu passei também, eu trago essa análise, mais ou menos. Tem outros tópicos também, mas calma, vamos falar com calma. E se vocês acharem que eu tô falando devagar, vocês podem colocar no 1.2, no 2.2 a velocidade, que fica melhor pra todos. Mas eu quero realmente ser compreendida. Até porque se vocês pensam em mudar de país, se vocês pensam em mudar de fazer um curso novo, que é o meu caso, eu não vou só mudar de país, eu vou fazer um curso novo também. Então, se vocês estão procurando mudança na sua vida, eu acho que aqui é um bom canal, porque eu tô em mudança junto com vocês. Porque eu não cheguei em uma estaca zero pra dizer agora eu sou a pessoa mais perfeita do mundo. Não, eu também tô mudando. Eu também tô me conhecendo. Eu estou conhecendo o mundo, conhecendo as pessoas, vou conhecer outras culturas, vou conhecer mais sobre a minha futura profissão, porque medicina não é um trabalho, medicina é uma missão. É a missão de salvar vidas.
Gente, medicina é uma coisa incrível, incrível. Desde criança eu sempre fui muito apaixonada por biologia. Química não vou mentir, eu odeio química, mas é necessário. Porém, biologia é uma coisa que enche os meus olhos. A vida humana em si, eu sou apaixonada por isso. E antes eu ia fazer administração, tá? Eu passei em administração aqui no Brasil e eu ia fazer administração. Mas depois eu parei e pensei, meu Deus, é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Eu quero fazer administração? Eu tinha zero interesse em administração, mas eu sou uma pessoa realista. Então, eu acho que eu ficaria satisfeita se eu fizesse administração, tivesse estabilidade financeira na minha vida. Porque isso é o que eu mais prezo, sabe? Porque, eu não sei, eu nunca fui uma pessoa muito sonhadora. Na verdade, eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu sempre gostei de me planejar muito sobre o que eu vou fazer, cada passo da minha vida. E eu detesto perder o controle da situação, seja qual for. Eu acho que isso diz muito respeito a mim. Diz respeito. Vocês entenderam. E então eu pensei, poxa, eu tinha 18 na época. Falei, eu tenho 18 anos. Eu tô nova. Acho que dá pra eu tentar de novo. E aí eu conversei com meu pai. Um dia antes de eu começar o curso de administração, eu falei com meu pai. Ele perguntou, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é isso. A gente cancelou minha matrícula e eu me inscrevi em um curso de pré-vestibular. E foi onde eu conheci a minha melhor amiga, minha irmã, Juliana, que tá sempre no meu coração. Foi a irmã que eu ganhei de presente. E eu entrei no pré-vestibular e eu digo pra você, minha vida, eu sei que não vai ser fácil quando eu for pra Rússia, mas com certeza vai ser menos difícil do que seria se eu não tivesse entrado naquele cursinho, se eu não tivesse começado a trabalhar, porque, gente, adquirir experiência é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. E o mais engraçado é quando você pensa que sabe tudo e você chega no final, depois de percorrer um trabalho, depois de percorrer uma longa jornada onde contém muitos aprendizados sobre vida, e você perceber que você não sabia nada, que a vida não é nada do que você imagina, do que você sonha. Não é. É totalmente diferente. E ali, naquele cursinho, onde eu via as pessoas estudando igual malucas, e eu me desesperando, porque eu pensei, meu Deus do céu, eu tô muito longe desse caminho. Eu tô muito longe disso. Eu não vou conseguir. E se não fosse por Juliana e pelo meu pai também, eu acho que eu não teria conseguido. Mas eu consegui. Graças a eles e graças também ao meu esforço, porque não adianta nada as pessoas quererem desejar tanto o teu bem e você mesmo não acreditar em si, sabe? Tem um pouco disso também, você tem que acreditar no seu potencial. Assim como fulano pode, você também pode. Sem papo de meritocracia, pelo amor de Deus, tá? Vocês entenderam, vocês entendem do que eu tô falando. Enfim. Então, eu fiz o pré-vestibular, fiz Enem, passei para letras em russo, mas eu decidi que eu não ia fazer. Porque nessa época eu já estava tentando a bolsa para a Rússia. E eu pensei, não tem por que eu fazer isso se não é o que eu desejo, sabe? Você começar um curso e tirar o lugar de uma pessoa que deseja aquilo, uma pessoa que tem como visão realmente se dedicar àquele trabalho, não seria justo eu tomar o lugar dessa pessoa. Até porque mesmo se eu trancar meu curso, ninguém vai pegar aquele curso, vai ficar pra mim, sendo que eu nem ia fazer. Então eu decidi não fazer. E quando foi em janeiro, ou foi... não lembro agora, mas um desses meses. Janeiro, fevereiro, ou março, não lembro. Eu recebi minha aprovação. Eu sabia desde o começo do ano. E eu já tinha como planejamento começar a trabalhar. Porque eu queria juntar dinheiro, porque eu já tinha mentalizado que eu ia passar. Eu já sabia que eu ia passar. E eu falei,
não, vou começar a trabalhar pra poder juntar dinheiro, pra adquirir experiência também. Mas vou te dar um conselho. Nunca trabalhe em supermercado, cara. Não é coisa de gente. Escala 6x1 não é coisa de gente. Mas enfim. Eu comecei a trabalhar em fevereiro, no carnaval. Eu saí no dia 23 de julho. Ou foi junho? 23 de julho, foi. Saí no dia 23 de julho, já não aguentava mais. Mentira. Tô brincando, eu adorava meu trabalho. Mas o lugar em si era cansativo, mas graças a Deus minha equipe inteira era muito boa. O que eu dei muita sorte. Eu acho que eu dei muita sorte em muitas coisas da vida, tá? E uma delas era o meu trabalho. Porque você imaginar um setor inteiro, não tô falando a empresa em si, mas um setor inteiro, que era a padaria, se dar bem, não é fácil. E aí eu contei pro meu pai sobre minha aprovação. Lógico, ele ficou muito feliz por mim. E aí ele falou, você sabe que pra fazer medicina precisa ter disciplina. E eu falei, pra fazer medicina precisa ter disciplina, mas a vida exige organização pra você poder realizar um sonho. Se você não for organizado, não vai pra frente. Claro, tem que ter dinheiro pra investir em si mesmo, no seu conhecimento, comprando livros, procurando vídeos no YouTube para você ensinar, para você aprender mais sobre a vida, aprender sobre ter paciência, ter persistência, a ser mais organizado. E tudo isso vai agregar na sua vida. Tudo isso. Cara, sempre que você for pesquisar algo para agregar valor a você, você sempre vai sair ganhando. Sempre vai sair ganhando. E eu não tô falando de dinheiro. Conhecimento, meu Deus, não tem nada melhor do que você se autoconhecer e conhecer a situação ao redor de você. Porque quando você sabe quem você é, quando você sabe quais são os seus sonhos, quando você sabe o que você tem que fazer para chegar lá, isso já diminui muito o peso que é você alcançar esse objetivo. Porque não é fácil. Qualquer sonho que seja, não é fácil. Nenhum é fácil. Porque as pessoas são diferentes. O que pode ser difícil pra mim, às vezes pode não ser difícil pra você. E às vezes o que é fácil pra mim é difícil pra você. Então não existe um parâmetro. Mas a partir do momento que você tá sempre buscando se autoconhecer, buscando conhecimento, seja nos estudos, seja politicamente, pra ser uma pessoa autoconsciente, isso sempre vai agregar valor pra você mesmo. E isso é uma coisa que eu aprendi com um tio meu. E foi o que eu acabei de falar. Acabei aprendendo e agreguei esse valor pra mim. Gente, eu tô parecendo coach falando, né? Pelo amor de Deus. Eu não sou não, tá? Só tô falando coisas que eu penso, tá? Até porque se você me perguntar, me dá um referencial de livro. Não tem. As únicas coisas que eu leio são romance, terror, suspense, investigação. Se você pedir pra mim dica de livro, é isso que eu vou te dar. Mas eu não conheço essas coisas de autoconhecimento, não. Tudo isso são exemplos que eu peguei na vida. Até porque eu sempre fui aberta a buscar ter mais conhecimento. Eu adoro isso. E é o que eu falei pra vocês. Tirando a parte da medicina, outro sonho meu sempre foi ir pra Rússia. Sempre não. Quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu aprendi... Aprendi não. Comecei a me interessar pela cultura russa. Eu entrei numa sala online para aprender inglês e eu conheci um menino russo. O nome dele era Senja. Acho que é isso. O nome dele. Ele era músico. Eu tinha 16, ele tinha 21. E eu comecei a achar muito interessante a forma como ele escrevia, porque eu estudei, claro, a gente estudava sobre a Segunda Guerra Mundial, essas coisas, mas eu nunca tinha lido realmente textos em russo. E quando ele me mandou mensagem, que eu busquei no tradutor, eu olhei aquilo e eu falei, que é isso? E eu fiquei muito interessada. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o alfabeto cirílico. O que era aquilo, de onde vinha, como se escrevia. E eu me apaixonei. Gente, eu me apaixonei. Eu não sei o que escrever. Desde então eu tive uma ligação com a cultura russa muito grande. De paixão mesmo, sabe? E aí, isso quando eu tinha 15 para 16. Quando eu tinha
17 anos, que foi mais ou menos na época que eu vim morar com meu pai, eu tava pensando, eu já decidi que eu ia sair do Brasil. Eu ainda não tinha decidido que eu ia pra Rússia, eu tava pensando em ir pra Portugal. Eu pensei até em estudar na Coimbra. Só que a bolsa de estudo lá era, assim, um pouco inacessível, vamos dizer assim. Fora que, mesmo que eu passasse, eu ia ter que arcar com os custos. E, gente, euro é muito caro. Não dá, euro é muito caro. Aí... Mas eu ainda assim pensava, considerava, tipo assim, talvez dê, né, pra eu ir pra Portugal e tal. Meu pai falou, se você realmente passar, se você passar, eu vou fazer de tudo pra conseguir manter você lá. Mas eu só vou me manter até onde eu alcanço, porque não dá pra fazer o impossível. Não dá pra pessoa se prejudicar pra poder realizar o sonho de outra. Realmente, e eu sou muito compreensiva nesse ponto, sabe? Compreendo bastante. Falei, não, pai, tudo bem. Mas logo eu desisti dessa ideia. Não durou 6 meses essa ideia. E como eu disse antes, eu não tinha decidido de imediato. Apesar de ter sempre gostado de biologia, eu nunca cheguei e falei, eu vou ser médica desde pequena. Eu decidi que eu ia ser médica com 18 anos. Eu estava no 3º ano do ensino médio, numa palestra com um doutor cirurgião plástico. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero fazer administração, não quero ficar sentada em um escritório, tendo que lidar com papelada, tendo que lidar com números, isso não é pra mim. E eu ainda era nova, ainda sou nova, então eu tenho a oportunidade de mudar, de fazer outras escolhas. E eu falei, tá bom, é isso que eu quero. E eu falei com meu pai, e foi aquilo que ele falou, que eu precisava ter disciplina. Ok, eu compreendi. Mas voltando ao tópico, que eu meio que já tava me perdendo, eu decidi, assim, mesmo que eu ia pra Rússia, eu já sabia que tinha a opção de tentar a bolsa pra lá. Mas como é que eu ia tentar uma bolsa se eu ainda nem tinha decidido o que eu queria fazer da vida? Então foi com 18 anos que eu decidi aplicar a bolsa pra Rússia. Aí eu apliquei a primeira vez, não passei. Dos 17 para os 18 anos, isso. Aí dos 18 para os 19 eu apliquei de novo, não passei. E eu já tava começando a pensar em desistir, em não ir pra Rússia. Eu pensei que eu ia só visitar, não sei, sabe, turistar, ou conseguir o visto de alguma forma, depois que eu me formasse, talvez fazer uma pós lá, ou uma residência, não sei. E aí, eu lembrei que eu tinha um número de um rapaz, que ele é brasileiro, ele é agenciador. E eu falei, eu vou tentar. E eu mandei uma mensagem pra ele. E desde então, eu consegui realizar um dos meus maiores sonhos, que era ir pra Rússia. Porque eu pensei, assim, em juntar o útil ao agradável, sabe? Eu sempre fui apaixonada, sempre não. Recapitulando, eu me apaixonei pela Rússia. E eu sempre fui apaixonada por medicina. Biologia em si, essa área da saúde. Então eu pensei, por que não juntar o útil ao agradável? E nessa época, quando eu comecei a estudar com esse agenciador, eu já falava russo. Tava no nível A2. Desculpa. Tava no nível A2, mas já tinha um nível bom. Tanto é que quando eu entrei pra estudar com ele, me passaram de nível. Porque eu já estudava. E é um dos tópicos que eu vou falar pra você. Você tem o total direito de querer sair do Brasil, de ir pra onde você quiser. Não é porque eu nasci no Brasil que eu não amo o Brasil. Não é porque eu nasci no Brasil que eu não posso querer conhecer outras culturas, viver em outros países, viver em outros lugares. E não quer dizer que eu não me sinta conectada com a cultura de outros países, sabe? Então, você que quer sair do Brasil, gente, não adianta você querer sair no desespero. Tudo tem que ser planejado, sabe? E é o que eu digo, que mostrar que sonhar é o primeiro passo, mas fazer o sonho virar meta é aí que tá a diferença, sabe? Você transformar aquilo que você sonhou e dizer, eu tenho que transformar isso em uma realidade. E é o que eu comecei a fazer. Não foi rápido, não foi fácil, sabe? Por mais que talvez a seleção não tenha sido difícil, tenha sido bastante dispendiosa,
sim, você que tá planejando ir pra outro país, não vai legalmente. Junte dinheiro, sabe? Conheça as regras do país, as leis do país. Estude sobre a cultura. E, recapitulando, não adianta nada você querer sair do Brasil no desespero e ir para qualquer país. Um país que não compactua com as coisas que você pensa, não compactua com seus ideais. Você não gosta do idioma. Imagina, ir para a Rússia e assistir aula em inglês. Sabe, você tá entendendo do que eu tô falando? Então, eu acho que se você buscar, você vai encontrar um país que você tem muito interesse, sabe? Não chuta a bola pra cima e diga, eu vou pra primeira oportunidade que me aparecer, porque você não vai durar. E se você durar, você vai ficar com muitas sequelas, sabe? Você vai ver aquilo como um trauma, não como um aprendizado. E então, eu ainda não fui pra Rússia, mas eu tenho certeza que eu vou me sentir em casa, sabe? Porque assim, as pessoas vão falar, você sabia que lá é um monte de gente branca, você sabe que eles são racistas, você sabe que eles são conservadores. Gente, primeiro, pessoa ruim tem em qualquer lugar do mundo, assim como pessoas boas. Todos os russos, todos não, tem exceção. Mas a grande maioria dos russos que eu conheci são pessoas maravilhosas. Eu tenho muitos amigos russos. Existe comunidade russa aqui no Rio de Janeiro, existe em São Paulo e provavelmente existe em outros estados do Brasil. E, gente, eu adoro os russos. Eles são tão educados, os que eu conheci. E é o que eu digo, pessoa ruim vai ter em todo lugar. Clima ruim vai ter em todo lugar. Um bairro pobre vai ter em todo lugar. Entendeu? Então, você só precisa encontrar aquele que compactua mais com seus ideais, com o seu pensamento, com a cultura que você vê e diz, poxa, eu gostaria de participar disso, eu gostaria de aprender mais sobre isso. Se você gosta de aprender mandarim, aprenda mandarim e tenta ir pra China. Tem oportunidade em todos os países do mundo. Porque o Brasil tem um passaporte, maravilhoso, que todo mundo quer. Todo mundo quer. Então não é difícil você encontrar oportunidade para ir em outros países. O difícil é recapitulando, o difícil é você se planejar. É isso que é difícil, porque as pessoas querem tudo do dia pra noite, inclusive eu. Eu também queria tudo do dia pra noite, tá? Eu odeio esperar. Como eu disse, eu sou ansiosa e tenho TDAH, então não suporto esperar. Mas você tem que fazer uma conclusão básica. Se eu fizer tudo na pressa, o que eu vou ganhar com isso? Um trauma, provavelmente. Porque, gente, nada sem planejamento dá certo. E outra, aprender a ter paciência é bom pra tudo, pra qualquer ocasião que for, até pra diminuir a sua ansiedade. Porque é uma coisa que diminuiu minha ansiedade. Eu tinha ansiedade de ficar batendo o pé, eu ficava batendo o pé até na hora de dormir. Mas diminuiu. Depois que eu entrei no curso, e eu tive que ficar sentada das 7h30 da manhã até as 8h30 da noite. Claro, eu levantava no intervalo, coisas assim, mas vocês entenderam o meu ponto. Tem que ficar sentada, tem que ter paciência, tem que ser persistente. Seja persistente. A pessoa tenta uma vez, diz, isso não é pra mim, e logo desiste. Por isso que outra pessoa ocupa seu lugar. Porque você desiste fácil, sabe? Então, né? Não pode desistir. É isso que eu digo. Ai, que susto, achei que tinha manchado meu moletom. Assim, como eu disse, eu sempre fui uma menina muito objetiva, mas eu tô aprendendo a sonhar. Porque, claro, eu fico imaginando como é que vai ser a minha vida, como é que vai ser quando eu chegar na faculdade, quem será que vai ficar comigo no dormitório, porque as pessoas não ficam sozinhas lá, os dormitórios são divididos. Inclusive, 2 ou 3 meninas por apartamento. E por apartamento não, por quarto. E a cozinha é coletiva. Não que eu tenha problema com isso, mas sinceramente eu preferia ficar sozinha. Mas voltando, se você tem um sonho, alimente esse sonho. Não desista. Porque assim, um dia a gente vai morrer, sabe? Isso aí não tem escapatória pra ninguém. Um dia você vai morrer. Então não é melhor você morrer tentando do que você passar a vida inteira pensando, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo.
Então, alimente esse sonho, cuide desse sonho, se planeje, seja persistente, não desista. Tenha planejamento financeiro, porque hoje tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Eu digo assim, com tristeza, não sou uma pessoa capitalista. Acho que diante das minhas falas deu pra perceber. Mas enfim, eu não sou capitalista. Detesto capitalismo. Mas eu tenho que estar adepta a isso pra sobreviver. Porque que opção eu tenho, sabe? Vou ser excluída. Aí não vou ter dinheiro pra comprar comida, pra comprar água. Ai, ainda me deixa louca a ideia de que eu preciso pagar pra ter o essencial. Água, absorvente, comida. Mas enfim, né? Isso é papo pra outro vídeo. E é isso. Acho que eu não sei muito o que falar agora, porque minha cabeça tá um turbilhão. E eu tô aprendendo a aproveitar mais o tempo que eu tenho. Mesmo que eu seja aquele tipo de ansioso que fica parada sem fazer nada, eu tô tentando sair mais de casa, ver os meus amigos, que eu não sei quando eu vou ver eles de novo. Claro que eu pretendo voltar ao Brasil, mas não tão cedo, gente. Porque assim, o dinheiro que meu pai gastaria comprando uma passagem pra eu voltar pro Brasil, eu posso rodar a Europa inteira. E é o que eu digo, meu Deus do céu, a vida é curta, um dia você vai morrer. Então por que eu não aproveito e eu conheço logo tudo que eu tenho a oportunidade de conhecer? E é uma das coisas que eu falo, pra você expandir sua mente, conhecer outras culturas, conhecer outras visões de mundo, porque, meu Deus, o mundo é tão grande. O mundo é tão grande, existem tantas pessoas no mundo com os pensamentos diferentes do que você tem, com religiões diferentes, com profissões diferentes, tudo diferente. E isso é uma coisa que me encanta. Uma coisa que eu me apaixonei quando eu cheguei no Rio de Janeiro. É que aqui tem pessoa de tudo que é tipo branco, preto, asiático, japonês, desculpa, russo, tem de tudo, todos os estilos, todos os tamanhos, todas as cores, tudo. E isso pra mim é fascinante, eu acho isso fascinante. Eu adoro aprender, sabe? Sobre outras culturas, sobre coisas diferentes, pra poder expandir a minha mente, pra poder pensar fora da caixa. E é uma das coisas que não é ensinado a gente na escola, a pensar fora da caixa. A gente é treinado pra estudar, pra passar no Enem. É só isso. Foi o que eu fui ensinada a minha vida inteira. Estudar pra gravar e passar no Enem. Não fui feita pra pensar. Eu não fui treinada pra duvidar, sabe? Pra me perguntar sobre as coisas. Será que isso é certo? Será que... Sabe? Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu acho que sim. E é isso. Eu acho que meu desabafo já ficou muito grande, né? E eu acho que agora o próximo vídeo que vocês vão ver é quando eu for buscar o meu visto. Só que aí eu vou colocar tudo em um vídeo só, sabe? Que eu vou pegar o meu visto na sexta-feira, essa sexta. E terça-feira, dia 26, eu viajo. E quem sabe, né? Quais as surpresas que vão nos aguardar. Porque vai ser uma surpresa tanto pra vocês quanto pra mim. Eu não faço ideia de como vai ser quando eu chegar lá. E eu acho isso fascinante também. Não saber o que vai acontecer. Apesar de eu gostar muito de me planejar, tá? E é isso. Um beijo pra vocês e obrigada a todo mundo que chegou aqui no final do vídeo. Se inscreva, comente pra que o meu vídeo chegue a mais pessoas que pensam da mesma forma que eu e vocês. Não da mesma forma em si, porque ninguém pensa da mesma forma, mas de um jeito parecido. Pra que a gente possa se identificar e assim ajudarmos uns aos outros. Porque eu quero muito ver as pessoas realizar os seus sonhos, assim como eu tô realizando o meu, sabe? Eu adoro isso. Tchau, tchau!